Se você está procurando um nicho diferente para atuar com impressão 3D, garanto que você chegou no vídeo certo. Mas primeiramente, meu nome é Gustavo, convido você a se inscrever aqui no canal, porque a gente está toda semana trazendo conteúdo insano sobre o mercado de impressão 3D, e se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não se esqueça de deixar o like, que isso ajuda demais. A realidade de quem compra uma impressora 3D, principalmente com o primeiro contato com impressão 3D, o caminho é um só. Você recebe a impressora, ela te encaminha para um site e lá você se depara com inúmeros arquivos de impressão 3D. Só que você, que comprou uma impressora, vai lá e se depara com esses arquivos e começa a imprimir os arquivos que têm mais downloads, que são os principais que aparecem para você, obviamente você vai estar competindo com todo mundo que acabou de comprar sua primeira impressora 3D. Fora que, além disso, o camarada que compra a impressora 3D, a primeira coisa que ele faz é se tornar uma loja de impressão 3D. Mas galera, todo mundo tem que ter em mente, ninguém compra uma coisa pelo processo. Você já comprou, por exemplo, alguma coisa de plástico e comprou em uma loja de injeção de plástico? Não, você comprou em uma loja de tal artigo. Por exemplo, vaso, eu comprei um vaso numa loja de casa e decoração. Então, quando você chega no universo de impressoras 3D, já baixa os principais arquivos que todo mundo baixa, e você vai e cria uma loja de impressão 3D, que muitos dos usuários às vezes nem sabem o que é impressão 3D, você está praticamente assinando um contrato que você vai ter dificuldade para monetizar os seus primeiros itens de impressão 3D. Então, o que eu acho interessante sempre é passar a minha visão. Então, procure nichos diferentes, procure itens que têm valores agregados interessantes, para você realmente lucrar com impressão 3D, porque senão, no final das contas, você vai encher sua casa de itens de impressão 3D por hobby, e não tem nenhum tipo de problema, mas sei que muitos compram a sua primeira impressora 3D para pelo menos tentar uma rendinha extra. Então chega de mistério, basicamente o nicho que eu encontrei que é bem interessante, você vai encontrar esses aspectos de produtos que têm um bom valor agregado e que também tem uma demanda bem interessante, é o nicho de tabacaria e adegas. E de primeira, sei que muitos nunca pensaram nesse nicho. Pode ter alguns que já pensaram e já trabalham nesse nicho e é bem provável que eu tô soltando o ouro de todo mundo. Mas galera, a cultura brasileira, principalmente de adegas, tabacarias, cresceu bastante de os últimos anos pra cá. Então, cara, era batata a gente começar a ver itens de produção em impressão 3D nesse tipo de nicho. E também lembrando que eu não tô aqui para gerar nenhum tabu, tá bom? Porque querendo ou não, realmente é um nicho que pega um pouco mais a área dos jovens. Mas como eu falei, a cultura de tabacarias e adegas no Brasil cresceu de forma absurda. Então por isso que a demanda por esses itens está grande. E até mesmo os primeiros clientes que chegaram até mim solicitaram esses itens sem ao menos eu ter contato com eles. E como eu já tenho alguns clientes dentro desse nicho, eu já tenho alguns itens prontos aqui para demonstrar para vocês como é que funciona. E isso aqui, galera, são itens bem simples. Basicamente eu tô falando de capinhas de isqueiro. É tão simples quanto um chaveiro. A gente tem uma pracinha aqui da galera que curte uma ervinha, a gente tem isqueiros que na verdade eles lembram clippers, mas não deixa de ser uma capinha de isqueiro. A gente tem isqueiros personalizados, texturizados, tem outros itens que a gente pode adaptar também para esse nicho de tabacaria. Então bora pro Make Word que eu vou te mostrar onde encontrar esses itens e vou demonstrar o porquê que tem um valor agregado tão interessante. Mas, no resumo da obra, é devido ao tamanho e o quanto a pessoa pode cobrar, tá bom? Então vamos lá. No Make Word é difícil a gente procurar tabacaria, entre outros aspectos. Aqui em cima já tem um histórico meu que eu acabo procurando porque eu ingressei um pouco mais nesse nicho. Comecei com pequenos itens por solicitações e depois eu fui procurando mais, porque a gente vê que a demanda é muito alta. E a galera que curte essas coisinhas, ele curte apetrechos fashion. No resumo da obra é isso, ele curte algo bonitinho, tá bom? Então, eu comecei primeiramente explorando o nicho ali de tabacaria com apetrecho para isqueiro. Então, como eu demonstrei aqui, poxa, um item desse já dá pra ver que gasta muito pouco e com um isqueirinho aqui, ó, você coloca e olha que bonitinho que fica. Então, é esse o tchan da coisa. E você gasta muito pouco para produzir. Então, quando a gente vem aqui no próprio Make Word e procura por lighter, né, que seria isqueiro em inglês, cara, a gente já se depara com inúmeras opções. A gente tem
acessórios para isqueiro só para deixar ele um pouco mais bonito. Tem algumas que é um pouco mais de firula. Eu não imagino o cara no boteco, no bar, acendendo um cigarro com isso. Tem aqui alguns tipos de personalizado. E isso é bacana porque você pode trazer o logo da tabacaria. Você pode fazer itens personalizados para empresas que atuam nesse nicho. Tem alguns que são bem mais bonitos. E, cara, a gente vê esses produtos aos poucos crescendo ainda mais. Quando eu vou em alguns bares, eu já estou me deparando sim com esses tipos de itens. Para você ter noção, eu tenho um cliente que praticamente ele montou somente um stand de vidro em sua tabacaria com itens de impressão 3D. Então, dentro desse nicho que já é super pequeno, entre aspas, a gente já tem a galera que curte itens especificamente de impressão 3D. Então, voltando aqui e partindo para o entendimento, galera, é bem parecido com o ramo de chaveiros. A gente tem itens muito pequenos que gastamos pouquíssimos filamentos para produzir e no final das contas, quem compra não liga de pagar 15 ou 20 reais em cima disso. Então, ó, eu abri esse Dragon Scale aqui no meu próprio fatiador, não alterei nada praticamente, tá? Deixei as próprias configurações do desenvolvedor e para vocês terem noção, ó, vou diminuir um pouquinho a tela. Nesse item, eu gastei 15, vamos lá, 16 gramas arredondando. Se o filamento é 100 reais, eu tô arredondando aqui, porque como eu já demonstrei no vídeo para vocês da STL Flix, que atualmente são os filamentos que eu ando comprando, cara, eu tô gastando 75 a 90 reais no máximo em filamento. Então isso aqui acaba saindo muito barato. Vamos dizer que se o filamento custa 100 reais, eu tô gastando 1,60 para produzir. E beleza, por mais que tenha 1 hora, eu adiciono 2 reais ali do custo de operação, é um item que o valor final eu vou cobrar no atacado em torno de 8, 7 reais e no varejo é 15, 20 reais. Então é bem parecido com o nicho de chaveiros e isso que é interessante. Mas quando a gente fala desse nicho especificamente, não se limita somente a itens decorativo para isqueiro. E como nesse nicho tem os discípulos de Bob Marley, como eu falei, você não pode ter tabu, tem que procurar todos os itens que na sua concepção o jovem aí que curte poderia gostar e tá adquirindo. Então, outros exemplos que a gente tem são de cinzeiros. Então, quando a gente procura por Ashtray, a gente também encontra inúmeras opções. Por exemplo, tem esse aqui que é da galerinha, tem aqui que parece um vulcão e do mesmo jeito do isqueiro, a gente tem itens muito baratos para produzir. Porque, galera, se você compara um cinzeiro de vidro cheio de firula em uma tabacaria, é bem mais caro do que você vai gastar para produzir esse cinzeiro aqui que parece um vulcão. E ainda quando o cara ele deposita sua cinza ali, né, na hora de bater a cinza, fica um vulcão saindo fumaça. Que também você vai gastar muito pouco, aqui arredondando, utilizando a mesma métrica de um filamento a 100 reais. Mas eu sei que muitos pegam mais barato ou até mesmo mais caro. Mas arredondando aqui no 100 reais, a gente tem um cinzeiro que eu gastei 7,60 em questão de material. E, cara, são itens que o camarada final, vamos dizer que você vende para o atacado, ele vai vender a 20, 25, 30 reais. E quem compra isso aqui, devido à sua beleza, não liga de pagar. E aí a imaginação vai longe, né, galera? Porque a gente tem porta-cigarretes, tem porta-cigarro com um porta-isqueiro. A gente também tem aqui outros tipos de porta-cigarro. Tem case até pra galera que fuma aqueles vape, né? Então são cases que você consegue colocar e deixar ele mais bonitinho. Também tem itens de cinzeiro pra incenso. Esses incensos, eu vou falar a verdade, eu nunca curti tanto, mas mesmo assim, a gente vê que tem uma demanda grande, por poucas pessoas, mas ainda existe. E essas pessoas gostam de beleza visual, meus queridos. Então a gente tem aqui incensários bem bonitos, a gente tem outros tipos de incensários, até mesmo para aqueles fumos tipo Paulo Santo. A gente tem também aqui itens pra galera que curte enrolar o seu fuminho. Então, galera, tem muita coisa interessante que, voltando aqui à métrica do isqueiro, o valor agregado é muito forte. Galera, se um isqueiro desse aqui, que é bem simples, né? Ele é um vazadinho, eu já consigo um valor agregado muito bom, imagina esse aqui que é colorido. Beleza, você vai gastar filamento colorido, vai gastar um pouquinho a mais de material, mas o valor agregado dele é maior. Eu já fui em locais que tinha esse mesmo isqueiro vendendo a R$35 e o custo disso aqui, como vocês viram, é muito baixo. E uma característica bem interessante desse nicho, galera, é que de primeiro eu já tenho que adiantar para vocês. Esse nicho eu não visualizo, por exemplo, você escalando ele de maneira online em um marketplace.
São vendas esporádicas que você realiza para comércios locais. Então, procura no Google qual que é a tabacaria da sua cidade, quais que são as adegas de bebida da sua cidade. É bem provável que você, indo até o local, você já vai ver um monte de enfeite que não é feito com impressão 3D, mas já dá para ter uma noção do que a galera busca. E indo até o local, oferecendo uma prateleira cheia de itens como esse, mostrando na mão como é que funciona, cara, a possibilidade do comerciante comprar é muito grande. E foi isso que eu fiz quando eu demonstrei aqui esses inúmeros isqueiros que eu acabei produzindo. O bacana, galera, é que tem vários tipos de modelos de negócio que você pode fazer. Você pode fazer acomodato para o camarada testar, ver se vai sair mesmo nas suas lojas, mas quando o camarada ele vê o item na mão, vê como é que funciona e vê que é barato para ele comprar e conseguir realizar lucro em cima, aí sim que você consegue uma fidelidade maior desses tipos de clientes. Então, é um nicho, como eu falei, pouco explorado ainda, mas que tem uma capacidade muito grande de escala devido ao custo de cada item em material ser muito barato. E aí a gente chega naquele ponto crucial que bate a dúvida de todo mundo. Por quê? Eu sei que muita gente que começa na impressão 3D se questiona sobre os direitos autorais daquele item que você produziu na sua impressora, mas que no final das contas quem criou o designer foi outra pessoa. E galera, eu vou falar bem a realidade pra vocês, eu não vou criar polêmica aqui, falar que você vender isso é um crime, até porque, como eu falei, eu já negociei itens dessa maneira, só que eu acho que o problema é quando tem a escala muito grande. Vamos dizer que você virou um dos maiores comerciantes de tabacaria do Brasil, e você tá ganhando muita grana com projetos de pessoas que se sustentam postando esses projetos. Nesse caso, galera, poxa, é quase um crime realmente o camarada ele não pagar um direito autoral que basicamente é muito barato. Se você entra nos itens de impressão 3D, e eu abri aquele do isqueiro que a gente mostrou no fatiador só para demonstrar, clicando em traduzir, você sempre vai chegar nessas informações. Então, olha só, modelos exclusivos com uma versão, também a questão de direitos comerciais, poxa, confira o Patreon dele. Beleza, clicando aqui, você vai se deparar com os planos de assinatura desse perfil que é o camarada que criou esse designer. Para licença comercial, você vai pagar em torno de $15 por mês. Então, à medida do tamanho que você tomar, cara, realmente é sacanagem você não pagar o direito comercial para o camarada. Mas vamos dizer assim, você fez 5 isqueiros desses, chegou na sua tabacaria, ou na tabacaria dos comércios locais, e vendeu no boca a boca. Que crime que tem isso daí? E longe de eu ter problemas com licença comercial, direitos autorais, esse item aqui, por exemplo, além de eu comprar o arquivo, eu também comprei a licença. E no final das contas, galera, em pouquíssimas vendas, foi um que já se pagou. Então, à medida da necessidade, à medida do seu viés, do que você acha do que é certo ou errado, cara, não tem nenhum tipo de problema. Então, não estou por aqui para fazer juízo de valor algum, só estou passando um pouquinho da minha visão. Obviamente, na minha visão, se você escala, se torna muito grande, é sacanagem você não pagar os direitos autorais para o camarada que criou esse designer. Mas certeza que vai vir alguém aqui nos comentários e vai falar que o que eu estou fazendo também já é um crime contra os designers 3D. Mas, novamente, qualquer um compra uma impressora e a primeira coisa que vai fazer é baixar o primeiro vasinho ali do Make Your World e colocar no Mercado Livre. Então essa foi mais uma ideia aí de nicho para você explorar no universo da impressão 3D. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua curiosidade sobre outros nichos de impressão 3D. Vamos trocar essa experiência, porque tem muitos nichos que você acaba conhecendo depois que você entra nesse universo de impressão 3D que nem passava pela sua cabeça. Tabacaria foi um desses que aconteceu comigo. Então, fique aqui também uma dica para você. Mas é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever. A gente tá toda semana aqui trazendo um conteúdo de qualidade sobre o universo da impressão 3D e deixe like se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Mas é isso, família. Tamo junto. Falou!